Olá, seja bem-vindo ao canal Tatologia. Meu nome é Márcio Rodrigues, mas você pode me chamar de Zóio. Sou tatuador profissional há 25 anos. Nesse vídeo, eu quero compartilhar com você um conjunto de habilidades e ações que você também pode adicionar nas práticas do seu dia a dia para ajudar você a trazer os clientes certos, para ajudar você a se comunicar com as pessoas e torná-las clientes. Deixei a lousa aqui atrás de mim justamente porque eu quero desenhar enquanto eu te explico, para a gente ter um entendimento muito melhor e você poder ter uma absorção e poder aplicar, o que é mais importante, no seu dia a dia, como eu disse. Eu espero que esse conteúdo traga para você um entendimento de como que você pode se apresentar de uma melhor maneira para as pessoas certas. E com isso você fazer mais clientes. No final do vídeo, é óbvio que se você gostar, eu gostaria muito de pedir que você compartilhasse esse vídeo com um amigo seu, que você sabe que também está procurando se posicionar nesse cenário da tatuagem artística profissional e que precisa de um conhecimento a mais. De repente, ele está buscando, mas não está encontrando um caminho que possa ajudá-lo a conquistar mais clientes. A primeira coisa que eu quero te falar é que a gente precisa entender que aqui estão todas as pessoas que moram aí no seu bairro, na sua cidade, né, no seu estado, enfim. Está todo mundo aqui. E você e todos os outros tatuadores estão de cá. Então, assim, uma vez que a gente sabe que existe muita gente querendo fazer tatuagem, diferente, por exemplo, de 25 anos atrás, quando eu comecei, que as pessoas até queriam fazer, mas não faziam. E quando faziam, faziam uma tatuagem pequenininha. Hoje as pessoas já fazem logo de primeira, fecha o braço, né? Então hoje, esse tabu que antes existia de que, eu não sei se eu vou fazer tatuagem porque talvez vai me atrapalhar arrumar um emprego. Hoje a gente pode-se dizer que não é mais o problema. Pode-se dizer que até não tem mais, né? Tem, mas tem muito pouco. Isso não atrapalha o tatuador, né? Não é uma objeção que você vai falar, pô, eu preciso de fazer com que as pessoas entendam que tatuagem é uma arte. Não, as pessoas já sabem disso, né? Elas já fazem tatuagem com naturalidade e continuam a sua vida normal, trabalhando e por aí vai. Então, esse desafio que a gente tinha lá atrás, hoje a gente não tem mais, o que é muito bom. Então a gente pode investir nossa energia em outras coisas do que ficar pensando, né, por que as pessoas não fazem tatuagem, porque elas não vão arrumar trabalho, como eu ficava pensando quando eu comecei. Porém, tem um desafio hoje em dia que, independente do nível que a gente está, ou seja, independente se a gente está no começo, independente se a gente tem aí alguns meses, alguns poucos anos de profissão, né, de experiência, ou muitos anos aí, 25 anos assim como eu. Então, assim, independente do momento que você está agora assistindo o vídeo, de repente você está pensando em se tornar um tatuador, de repente você já comprou as coisas, está um pouco perdido, não sabe, né, o que caminho seguir, né, a informação correta para você, porque aqui eu espero trazer conteúdos que sustentam a base da tatuagem, que sustentam os 3 pilares fundamentais da tatuagem para poder te ajudar. E quais pilares são esses? Basicamente são técnica, arte e posicionamento profissional. Porque uma vez que você está afiando o seu machado aqui na técnica, ou seja, uma vez que você está dominando, né, técnicas de tatuagem com maestria, uma vez que você está fazendo um bom desenho, você precisa de apresentar para as pessoas. Mas o ideal é que a gente saiba como apresentar e que a gente entenda que não é para todo mundo que a gente vende. Não é para todo mundo que a gente vende. Então, assim, por melhor que seja aquele serviço, não é todo mundo que vai comprar. Sendo assim, eu tenho que direcionar todo o trabalho que eu venho fazendo, que eu comecei a fazer, que eu venho fazendo, que eu estou fazendo por 20 anos, enfim, independente do seu tempo, para as pessoas certas, para eu ter mais chance de torná-las minhas clientes. Tá? Então, se a gente vem de cá, vamos imaginar então que aqui estão as pessoas que moram aí aonde você mora. Tá? Então, todas elas aqui. Na verdade, eu ainda diria que existe um volume maior. E eu já te explico por quê.
tá? E de cá, ó, estão os tatuadores, né? Porque aí onde você mora, se for uma cidade de 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, 15 mil, independente da quantidade de pessoas que tem aonde você mora, não tem só você fazendo tatuagem. Quando eu comecei, há 25 anos atrás, na cidade de Barretos, tinha dois, três... Eu não fui o primeiro, inclusive, que comecei, já tinham lá 3 pessoas já fazendo, né? Eu fui, então, ali um quarto tatuador, isso há 25 anos atrás. Então, para você ver como era diferente, né? Então, assim, tinha menos pessoas fazendo, só que também a demanda era muito menor. Tinha menos oferta, mas também a demanda era muito menor. Um dos motivos, exatamente esse que eu acabei de falar. As pessoas não faziam muitas tatuagens assim. Quando faziam, eram tatuagens pequenininhas escondidas. Então, tinha muito menos pessoas que decidiam, que tinham coragem, né, de fazer uma tatuagem. Não era todo mundo. E tinha, né, ali 4 tatuadores, então, nessa época, no ano de 2000, que foi quando eu comecei a tatuar. Hoje, na mesma cidade, embora eu não estou em Barretos gravando esse vídeo para você, eu estou aqui nos Estados Unidos, em Dallas, no Texas, mas na época lá, tinham 4 tatuadores. Hoje, lá, ali tem um número de 30 a 40 pessoas na última vez que a gente estava falando sobre isso. Então, ou seja, o desafio hoje não é mais a demanda. A demanda da cidade aumentou, porque hoje na cidade de Barretos tem muitas pessoas que fazem tatuagem, seja médico, advogado, seja tanto faz, seja um garçom, igual eu já fui garçom quando eu tinha 17 anos, seja independente da profissão. Então isso não é uma novidade. Então elas fazem tatuagem. Então qual que é o desafio hoje? Um dos maiores desafios. É para esse número aqui de 40 tatuadores que existem hoje na cidade, a demanda aumentou, mas aumentou a oferta também. Então o desafio deles é chamar a atenção, e se eu estivesse lá, o meu também seria chamar a atenção das pessoas certas que estão decidindo por fazer tatuagem hoje em dia. E nessa cidade, né, eu estou comentando de onde eu vim, mas pensa você na sua cidade, no seu bairro, no seu estado. Então, se eu continuar dando o meu próprio exemplo, eu diria que, eu posso dizer, na verdade, que Barretos tem aqui hoje por volta de 120, 110 a 120 mil habitantes. Então, desse número aqui de pessoas, do número total, né? Número total. Essa aqui é a cidade de Barretos, então. Que aqui tem idosos, né? Ah, mas eu fiz uma tatu ontem numa senhorinha que tinha 80 anos. Eu já fiz muitas tatuagens assim também. Mas a gente sabe que não é todos os dias e não é nem esse perfil de clientes que a gente tem como a base, né, na nossa agenda. A gente sabe que, na sua maioria, são clientes entre, né, 19, 20 anos, eu diria, né, até ali 50 anos. Depois a gente tem ali uma faixa de 18, sim, que acabou de fazer 18 anos e que faz a primeira tatu, e até, enfim, até a idade que for. Então, se Barretos, no caso, tem, né, por volta de 110 mil habitantes, eu não tenho 110 mil pessoas ali para colocar o que eu coloco na internet, ou seja, no meu estúdio, na fachada do meu estúdio. Essa não é 110 mil pessoas em potencial. Já é uma consideração que a gente deve fazer. Bom, então se eu moro numa cidade de 20 mil habitantes, talvez está me assistindo agora de uma cidade de 20 mil habitantes. Aí tem crianças, tem idosos e tem pessoas que não gostam de tatuagem, né? Criança e idosa, se você pôr no Google, ele pode te dar um número. Bom, aqui na cidade, não sei da onde eu moro, você vai colocar. Qual a população de idosos? É tantos hoje. E a população de crianças? Eu acredito que ele vai te dar um número ali aproximado. E aí sobrou ali de 20 mil pessoas. Se sobrar, sei lá, vamos imaginar aqui, 10 mil pessoas, entre essas 10 mil pessoas, tem pessoas ali que não vão fazer porque não gostam de tatuagem. Então a gente já começa considerando isso. Aí você considera, bom, só que aqui nessa cidade de 20 mil, 30 mil, 10 mil, 100 mil e 1 milhão, não tem só eu. Tem mais X tatuadores. Bom, então pera lá. Essas pessoas fazem o que eu faço, certo? Mas elas não fazem como eu faço. Então, tá aí o primeiro
diferencial que você precisa de enaltecer, ou seja, você precisa falar sobre. Você falando sobre, não é porque você fala sobre tatuagem e eu falo sobre tatuagem, que a gente é classificado da mesma maneira pelas pessoas que estão nos assistindo em potencial. Porque pensa, como você fala, como você faz, sobre o que você fala, do jeitinho seu ali, aquele detalhe que só você fala, nunca existiu, não existe, nunca vai existir alguém igual você. Pode ter pessoa querendo te copiar, né? Mas vai ficar genérico. E quanto a isso também você não tem que se preocupar. Então entenda, você é único. Você pode falar sobre, mesmo que você esteja falando algo sobre também o que eu estou falando, sobre tatuagem, mas você vai falar da sua maneira. Você tem os detalhes, do jeito, os detalhes que você defende, os valores que são somente seus. E isso você deve expor. Por isso que a tatuagem, a base dela é técnica, arte e como você expõe os seus valores, que é como você faz o seu marketing. Marketing é isso. É que hoje as pessoas falam marketing, já começa, os mais tolos, já começa, né, marketing, olha lá, marqueteiro, blogueiro. Marketing não é nada mais, nada menos do que você, como você fala sobre o que você sabe fazer. Então, quanto melhor a apresentação do que você sabe fazer, você fizer, você expor, você comunicar, isso é seu marketing. Simples assim. Então, técnica, arte e marketing para um grupo em potencial que não é todo mundo que está aqui onde eu estou que vai comprar o que eu estou vendendo, tá? Agora deixa eu acender a luz aqui que apagou. Então, esse grupo que sobrou, que nós dividimos em dois grupos, nós vamos classificar aqui um grupo de pessoas que procura por preço. Esse grupo de pessoas, o objetivo dele, ele acorda de manhã, ele vai na padaria, ele quer saber qual padaria é mais barata. E você fala assim, pô, mas aí é que tem gente que não tem condições, né? Na verdade, eu não estou falando sobre condições financeiras. E outra coisa, pessoas que buscam por preço, por um número menor, não está relacionado à condição que a pessoa tem. A pessoa pode buscar por preço e ela ter condições financeiras. Ela poderia pagar um número maior, o dobro, o triplo daquilo, mas ela não quer, ela não vai, seja pelos motivos dela qual for. Tem N motivos que não cabe a gente também ficar querendo saber qual motivo é. A gente só tem que entender que existe dois grupos de pessoas nos clientes em potencial. Um grupo que busca por preço, tudo para esse grupo de pessoas é preço, número. Ele busca por anúncio na internet. Um anúncio é quando você vê um panfleto escrito assim, ó, promoção, pneu do carro mais barato. É um anúncio. Está anunciando um número que aquele lugar está vendendo um certo preço. Simples assim. Frio assim. Não tem conexão ali nenhuma, né? A pessoa não quer ter também. Esse grupo de pessoas aqui, ele quer saber do número. Qual que é o chinelo mais barato? Qual que é o pão mais barato? Qual que é o restaurante mais barato? Qual que é a pizzaria mais barata? Qual que é o dentista mais barato? Qual que é o tatuador mais barato? Para ele, isso é o importante para ele. Tem um outro grupo aqui que prefere, ele busca, ele prioriza, ele prefere conexão, né? Ele busca por qualidade, ele prioriza segurança. Então, esse grupo aqui exige mais também. Pessoas que pensam assim, pessoas que preferem qualidade, que buscam por segurança, que querem saber seu nome, que quer entender, sabe, da sua história, né? Essa conexão que ela busca é importante para ela, isso tem valor para ela. Então, a gente vai, quando a gente está prestando atenção no que a gente está fazendo, vai passando ali os anos, a gente vai aprendendo, né? Por isso que o tempo, para quem quer aprender, para quem está buscando realmente se desenvolver, interfere, né? Ele não determina, é o tempo que dá as chances de você fazer algo, fazer uma ação e comparar com outra ação que você fez e ver qual que é melhor você continuar seguindo. A evolução tem que partir da gente. Então, avaliar o que fez, o que está fazendo e pensar em algo melhor para o que ainda vai fazer em relação a cada ação.
assim você vai conseguindo melhorar. Quando pessoas entravam no meu estúdio e você via ou sabia, né, que aquela pessoa, por exemplo, tinha condições de pagar, às vezes 2 vezes aquele preço que estava sendo cobrado. E essa pessoa falava assim, ó, não, esse preço que está sendo cobrado, veja, ela tinha condições, né? Porque eu vim de cidade pequena, então você acaba conhecendo muita gente, talvez não todo mundo, mas muita gente. E você sabia que aquela pessoa tem condição de pagar 2, 3 vezes aquele preço, ou até mais. E ela fala que aquele preço estava caro para ela, percebe? Então você fala, cara, aonde está o erro ali? O que eu podia ter feito melhor? E pode ter certeza, o erro não está em achar ruim com a pessoa, em falar, não, mas você não valoriza aqui. Não é isso. E eu posso te dizer, eu observei que isso aqui se aplica em qualquer lugar que você estiver. Então, talvez você ainda não viajou, por exemplo, e não tatuou fora. Então, de repente, você pensa, pô, lá no país de primeiro mundo é diferente, lá todo mundo valoriza. A cultura, ela muda, né? Com certeza, de um lugar para o outro, né? Coisas acontecem aqui, que aqui acontece de maneira diferente. Mas a essência das pessoas, e esses dois grupos aqui, eu percebi que ele existe, pelo menos em todos os lugares que eu já fui e estive tatuando. Então, uma vez que a gente entende isso, a gente percebe, bom, então todas as melhorias, todas as modificações, elas devem partir de mim. Eu não devo esperar de que um grupo de pessoas determine o que está caro, o que está barato. Eu tenho que entender que toda a transformação que eu quero ver no externo vai ter que começar de mim, né? E aí eu direciono essas transformações, tudo que eu venho agregando em mim, primeiro, eu aplico, eu avalio, isso é só você que pode fazer por você. E aí você tem um resultado diferente. Você pega esse resultado, aplica de uma outra maneira amanhã, faz diferente depois e vai comparando. E assim você consegue ir melhorando. É obviamente que para acelerar essa transformação, acelerar o alcance dos resultados que a gente está buscando, obviamente que quando a gente se conecta com pessoas que sabem mais do que a gente, que já trilhou caminhos que a gente ainda não trilhou, lógico que a gente acelera os nossos resultados. Por quê? Não é porque a gente vai copiar essa pessoa, é porque a gente vai observar tudo que ela já fez, como ela está fazendo, seja na técnica, seja na arte, seja em como ela se conecta com pessoas para torná-las clientes. Mas isso acontece se você realmente já vem fazendo por você. Aqui no grupo de tatuadores, também ele está dividido aqui, né? E eu digo assim, nesse grupo aqui, que é por onde todo mundo começa, existe um nível aqui, uma fatia, e ela é a maior do mercado. Por isso é que quando dizem que o mercado está saturado, de fato ele está. De fato ele está. Mas aí se você, outra vez, se você analisar, ele está saturado, né? Aqui eu vou fazer um megafone aqui, né? A maioria nessa montanha, nessa pirâmide aqui, ele começa e fica aqui. Só que ele existe ali. O cara não cresce, né? Só que ele está ali. E ele também quer chamar atenção. Então, o que satura o mercado? O que satura o mercado? A maioria das pessoas incompetentes, desqualificadas, que tem um alto-falante na mão, que hoje é a internet. Então, quando ela vai para a internet, ela vai falar o que ela não sabe, ela vai fazer o que ela também não tem conhecimento para fazer. Então, ela posta lá um monte de tatu horrível, fala um monte de besteira, só que ela está nessa mesma classe. Os clientes e potencial, eles estão aqui, ó. Eles estão aqui assistindo, ó. Né, olha lá. Eles assistindo. Só que como a maioria, né, não tem conhecimento, eles acabam falando mais alto e acabam chamando mais atenção das pessoas. Aí já vem um outro desafio. Porque para a pessoa que começou, talvez esse seja seu momento, talvez você está pensando em se tornar um tatuador, ou talvez você já começou na tatuagem, comprou ali os kits, né? E tá ali, pô, já sou tatuador, por que não tá vindo cliente? Tem gente que me faz essas perguntas. E aí, nada de errado com a pergunta. A pessoa quer começar, mas o que a pessoa não está conseguindo enxergar, ou o que ela está ouvindo,
até às vezes mesmo de quem vendeu esse kit para ela ou de quem está falando na internet, que as coisas são assim, você comprou, você apertou o botão, pronto, cadê os clientes? Né? Então tem gente que é ingênuo o suficiente para acreditar nessas promessas de ganhos assim rápidos e fáceis, somente com um kit ou somente porque fez um curso ali, né, um curso, e já sai, se é que fez, né, já sai, ou assistiu vídeos na internet, já sai com essa, como dizem, agenda cheia, né, uma fila de pessoas. Tem a pessoa que começa com uma mentalidade de profissional, diferente desses aqui, que começam e ficam aqui. Só que esse cara que começou com a mentalidade profissional, ele também começa aqui. A diferença é a mentalidade dele. Que ele, antes mesmo de comprar um kit, antes mesmo de fazer curso, antes mesmo de nada, quando vem só a vontade nele de fazer aquilo, ele pensa assim, ó, cara, na hora que eu começar a fazer isso, eu sei que vai ter um monte de retardatário e ali eu não vou ficar. E ele sabe também que não vai cair nada no colo dele, que ele vai ter que se dedicar para poder evoluir. Então ele tem uma mente profissional desde o começo e uma mente de crescimento. Né? Ele sabe que para ele sair daqui, ele tem que aplicar, né, uma energia para ele poder vir para cá. Né? Então, assim, ficar aqui nesse meio, nesse mar vermelho de desocupado, né, de gente falando que faz tatuagem, postando aquelas tatuagens bonitas na internet, fazendo promoção, é rodízio, é flash day, é não sei mais o que, é 2 por 1, é queimando o filme mesmo, né? De uma classe, né, que é, se você pensar, é mágico até. Fazer tatuagem, já pensou isso? Você pegar uma agulha, olha que loucura, você pega uma agulha, põe uma tinta, aí você faz, caso você tenha capacidade, caso você desenvolva, porque a capacidade todos temos, caso você desenvolveu, você consegue fazer um desenho, cara, na pele da pessoa. Isso é muito doido, se você pensar nesse lado aí mágico, é mágico mesmo. Através disso, você ainda poder rasgar esse mundão. Então, é sim uma profissão que tem muitas portas aí, né? Fechadas a princípio. Né? Então, a partir da dedicação, a partir do quanto você vem desenvolvendo nesses 3 pilares, você consegue ir conquistando pelo caminho as chaves para você mesmo, para você mesmo. Quem vai abrir a porta é você. Mas a profissão já existe, as possibilidades. Só que elas não vêm até você escancaradas, com a porta aberta, do nada. Então você precisa de fazer com que isso aconteça. Na hora que acontecer, não acontece do além, não acontece porque você teve sorte. Tem gente que fica contando com a sorte. Né? O problema é que a sorte pode e muitas vezes vai te deixar na mão. Tem gente que já não, fala, não, eu mesmo quero fazer por mim, ter o meu próprio mérito, eu mesmo vou dedicar, vou trilhar o meu caminho, não vou contar com a sorte. Se a sorte vier enquanto eu estou, vai me encontrar trabalhando. Enquanto eu estou trilhando, vai me encontrar trabalhando. Então, das duas maneiras, é difícil. Tem pessoas aí que estão decidindo agora, enquanto você assiste o vídeo, a fazer uma tatu com alguém. Né? Aí onde você mora. Pode ser você. Para que isso aconteça, você primeiro precisa de saber aonde eu quero me posicionar aqui. Sabendo que aqui é difícil. Porque você fala assim, não, eu não preciso fazer nada disso, eu vou ficar por aqui mesmo, fazendo umas tatuas, eu vou ser o cara do cinquentão. Né? Só que eu vou chamar, já que tem 2 públicos, já que tem o cara que procura o preço mais barato, eu vou ser o cara do cinquentão, né? De 2 por 90, 120, sabe? Coisas do tipo. Só que como essa pessoa procura por preço, na hora que o outro colocar 49, ele vai imediatamente achar, encontrar esse outro, até porque ele não segue só você aí da cidade, né? Ele não segue só ele segue você, segue o outro lá. Se ele é o perfil de cliente que está vendo todos nós, aí passa você falando sobre, né, o quanto é importante isso, o quanto é importante aquilo para você, mostrando um profissionalismo. Se esse cara por acaso está te seguindo, talvez ele esteja, né? Ele passa por você assim, né? E para ele aquilo não é interessante. Ele quer ver, ele está esperando o dia que você fizer o rodízio. Talvez você não vai fazer, mas apertou para te seguir. Mas provavelmente ela não vai ser o seu cliente. Na hora que ela encontrar aquele cara que está falando só de preço, aquele desqualificado, esse que é o cara para ela, sim. Ah, então eu posso ser esse cara também, que eu vou fazer sempre pessoas. Só que essa pessoa aí, além de você estar brigando com muito mais pessoas, porque a maioria está aqui, mas brigando pela atenção dos clientes. Enquanto todo mundo está falando que não sabe, se você for mais um que fala que não sabe,
e ainda na hora que chegar o cliente, você ainda vai vender barato. Eu comecei com 20, tá? E fui aumentando, mas não demorou muito, meu preço mínimo na época logo era 100. Bom, mas isso já é uma outra questão. Então assim, inclusive a questão é, independente de onde você está, hoje, quando eu falo cinquentão, é um número aqui genérico, né? É um número qualquer. Mas se hoje você está cobrando cinquentão, se hoje você está cobrando 90, 95, a questão não é você assistir um vídeo desse e você falar, não, então o negócio é, aqui a pessoa não dá valor, não dá para eu cobrar aqui 1.000, 10 mil. Você tem que entender também aonde você está localizado. Então, quando você vê um vídeo desse, por exemplo, eu falando isso para você, eu entendi, depois de muito bater a cabeça, que quando eu ia para São Paulo, capital, participar das convenções, e quando ou para cidades maiores, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, que eram cidades, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto eram cidades próximas de mim, a 1 hora para cá e 1 hora para cá. Eu estava no meio entre as duas. E quando eu ia para essas cidades, ou até mesmo Campinas, onde inclusive eu morei por 9 anos e trabalhei, e tive meu estúdio ao mesmo tempo, né? E quando eu ia para São Paulo e voltava, minha mente sempre foi de crescimento, eu pensava grande. Mas depois de um tempo eu comecei a entender que eu devia continuar pensando grande, mas quando eu voltava para onde eu voltava, eu devia aplicar, não é voltar para a realidade, não é voltar cobrando, eu devia pensar global, mas agir local. Né? Eu devo agregar valor em mim, eu devo aplicar no que eu faço, eu devo comunicar esses valores, porque vai ter pessoas que vão se conectar e vão pagar meu preço. Sim, eu estou te afirmando isso. Independente de onde você está e qual o preço que você cobra. Peraí, Zói, então se eu cobro 90 hoje, como é que eu vou cobrar 1.000? Que eu estou assistindo o vídeo agora, eu vou aplicar... Não, você não vai fazer isso, você vai vir, porque tudo é um trabalho aos poucos. E aí na questão geográfica, vai ter um limite e vai ter um momento. Vai ter um limite para o lugar que você está. Por isso que quando eu ia, aprendia, voltava, e queria aplicar, eu queria aplicar da mesma maneira. Quando eu comecei a fazer. Depois eu comecei a entender, porque eu comecei a avaliar, eu falava, não, eu devo continuar crescendo aqui, porque aqui é onde eu estou, aqui é onde é meu estúdio, no momento. Então eu devo aplicar, adaptar para poder aplicar, né, e funcionar aqui. Então, ou seja, gente buscando por qualidade, por segurança, querendo saber da minha história, o que eu estou fazendo, se eu estou saindo na TV local, na revista local, no jornal local, se eu sou um cara que eu vou buscar conhecimento, se eu trago para aquele bairro, para aquela região, eu devo expor isso. Não é todo mundo que eu vou vender. Mas também, na hora de vender, se aquele cara vende por 1 milhão, às vezes aqui, não é que eu não consigo porque eu não tenho capacidade, é porque aqui não suporta esse número. Mas espera aí, então vou ficar nos 90, nos 50, nos 110, no 520? Não, você vem aos poucos. Você está tendo sucesso. Então você vem de 90, você vem para 100. Você vem, porque essas pessoas que estão buscando por valor, elas estão entendendo tudo que você está fazendo, elas continuam conectadas com você e aumenta a percepção na cabeça delas sobre todos esses valores que para você é importante. Uma vez que você está defendendo isso, agregando, porque se você defende que para você é importante você ir até um curso, você ir até uma pessoa que sabe mais, e você filma isso, você documenta isso, você expõe isso, você está falando, para mim isso é importante. Em quem que você vai usar? Nos seus clientes? Tem cliente que vai achar importante. Hoje, ele paga 90. Com o tempo, você vem 100. Com o tempo, você vem 120. Com o tempo, você vem 150. Você entendeu? Então, não dá para viajar na maionese, igual eu já viajei, que eu voltava no começo, quando eu comecei a fazer isso, eu queria aplicar tudo que eu via lá aqui. Depois eu entendi, não, eu tenho que adaptar o que eu vi lá aqui. Mas não significa que eu estou deixando de crescer, eu continuava crescendo, de acordo com o lugar que eu estava. Mas eu vi depois de muito tempo. Então, e assim foi, inclusive, quando eu abri uma barbearia junto ao estúdio. Talvez você tenha uma barbearia aí junto ao seu estúdio. Eu percebi que, mesma coisa, você vê, prestação de serviço parece com o nosso trabalho, né? Tudo bem, não cortar cabelo com a tatuagem em si, mas a gente presta serviço, a gente precisa de falar para as pessoas, né, e trazer elas até a gente prestar um serviço para elas. Então eu fiquei com as duas coisas trabalhando dentro do meu próprio estúdio, embora não fosse eu que fizesse os cortes, no caso da barbearia. A gente abriu, primeiro a gente foi gareando clientes, a gente foi aumentando aos poucos, e percebi que quando eu ia em São Paulo e via que barbearias lá cobravam para fazer uma barba e um cabelo R$ 200, aqui provavelmente nunca ia chegar nesse preço.
né? Não pela minha capacidade, não pela minha capacidade. Não significa que o cara de lá é melhor que você. É porque significa que o local não suporta você. Então, você vai crescendo e usufruindo das pessoas que se conectam e entendendo que tem dois grupos e entendendo que mesmo sendo o grupo que vai valorizar o que você está fazendo, ele tem um limite também. Não dá para a gente sair tão fora assim dessa realidade. E quando a gente sai, percebi isso também. Eu via que alguns ainda faziam, mas se eu quero pegar um número maior, eu tinha que ter um balanço, eu tinha que adaptar, né? Sempre trazendo para mim. Porque você não vai fazer um esforço do cara que está buscando estar entre os melhores, né? E entre os melhores, você não vai fazer toda essa dedicação, esse esforço, para você depois entregar por aquele cara que é somente mais um. Aqui é o mais um. É o mercado saturado mais um. Então, só que também você não pode ser ingênuo de trazer de lá dos Estados Unidos, que eu estou aqui agora, e voltar para uma cidade de 5 mil habitantes e querer aplicar tudo o que você viu lá, inclusive os valores que você viu lá. Porque lá tem empresas, seja lá onde for que você foi, na cidade ao lado onde você mora. De repente tem empresa, as pessoas têm mais emprego, as pessoas ganham mais, até isso você tem que ver. Por quanto que ganha a maioria das pessoas onde eu estou? Tudo isso eu não via nada, não. Eu ia no intuito, eu ia no instinto ali, no peito. Né? Então, essas informações, elas ajudam a gente a entender. Né? E uma vez que a gente entende, fica mais fácil da gente, né, trazer essas pessoas certas ali e entregar o que a gente está, né, acreditando, buscando tanto para desenvolver. Os dois níveis é difícil. Aqui é difícil porque na hora que esse cara vem, nem você que está fazendo o rodízio, você que está fazendo 2 por 1, o mais barato, se você é conhecido por ser o mais barato de onde você mora, esse cara, e aí você fala, não, mas eu tenho aqui uns clientes, você tem até o momento que tem o cara que vai fazer mais barato que você. Porque não é sobre você, é sobre o público. Ele procura por preço, ele não está procurando você. Talvez ele faz, não sabe nem o seu nome na hora que ele sai na rua. E por isso que às vezes ele nem indica. Porque na hora que ele chega lá onde ele trabalha, onde você fez essa tatu aí, muito louco? Ah, fui no mano lá, o cara fez lá uma promoção, lá fui lá. Ele mesmo, às vezes, não sabe nem seu nome, porque para ele é o número que ele interessa. Então, veja, ele não sabe e não é relevante seu nome, se você, enfim, o que você está fazendo, se é que você está fazendo alguma coisa. E talvez, vou falar para você, talvez você até esteja, né? Mas talvez você não sabia isso, assim como eu não sabia também. Né? E você sabendo, não é que agora você vai ter uma fila de gente, não, tá? Não é que um vídeo vai resolver sua vida. Eu estou compartilhando uma coisa que eu aplico até hoje, ou seja, é uma caminhada constante de evolução. Porque sucesso é isso. Sucesso é você sair dos 50 e ir para os 60. Sair dos 60 e ir para os 75. Ir para os 100, para o 100, para os 120, para os 150, ir para os 500, ir para outra cidade, porque ali você já cresceu a cidade, você precisa sair da barriga. Tem esse momento. Então tem o limite, tem tudo que você se esforçou, já todo mundo já te conhece aí onde você está? Já te conhece porque você é o melhor ou está entre os melhores? Porque teve ocasiões da pessoa perguntar assim, em workshops presenciais que eu estava ministrando. Pô, deixa eu te falar, eu moro na cidade de 10 mil, eu vou para capital, eu vou para não sei não. O que você acha? É a primeira coisa que eu devolvi para a pessoa. Você já é o melhor lá da sua cidade? Porque se você ainda não está se dedicando tanto que precisa, no lugar que você está, não pensa que o lugar vai trazer pessoas para você. É a mesma coisa. A transformação vem de dentro mesmo. Então vem de dentro de você, absorve tudo que aquele lugar pode te oferecer. Tem pessoas ali esperando por qualidade, não é todo mundo que acorda de manhã e quer fazer qualquer coisa no corpo. Tem gente que vai priorizar a pessoa que tem procedência, que oferece segurança. Aonde você quer estar? Simples assim, né? Aqui dá trabalho, porém, o trabalho que você tem de chegar até aqui, você colhe um fruto, né? Com mais gratificante. Porque não é sobre você ter uma coisa, uma agenda cheia, sabe? Uma fila. Não é sobre isso. É sobre você ter constância de pessoas vindo até você e pagando um preço que esse aqui, às vezes, demorou, sei lá, uma semana para ganhar. Talvez até 15 dias. Talvez até um mês. Talvez até um mês. E você, no único trabalho, você pode realizar e você pode conquistar aquele número. Só que aí fala assim, pô, ali o cara tem sorte. Não é que tem sorte, cara. E tudo isso aqui que você está fazendo? Não é de graça, por isso que tem um preço.
Só que tem um preço que você tem que entregar para as pessoas certas, né? E aí é que tá. Como todas as pessoas estão aqui, a maioria é incompetente e estão gritando na internet, chama atenção, nós precisamos de uma constância. Vamos imaginar aqui um regador. Imaginar aqui um regador, né? Tá parecendo um bule. Esse aqui é um regador. É que a semente, cara, que você, quando você começou, você plantou ela. Você já começou sabendo que ali você não ia ficar. Você fala, cara, tudo que eu for começar nessa vida vai ter um monte, não tem só eu. E se tiver só você, logo vai ter um monte de outras pessoas. Então, assim, não existe ser único. Ah, eu vendo, só eu que vendo isso aqui. Não, você vende isso daqui de uma maneira diferente. E esse diferencial que você tem que mostrar e ir melhorando ele cada vez mais. Né? Mostrando que aquilo tem valor, mas você precisa de realmente fazer valer, né? Fazer jus ao que você fala na internet, principalmente quando for no presencial, você entregar mais do que a expectativa da pessoa. Aí você pode considerar que você vai conquistar um fã. Porque primeiro você conquistou uma pessoa que estava ali vendo um monte de gente na internet, inclusive ela não vê só os tatuadores, essa galera que está aqui e esses que estão aqui. Ele vê também o cara dançando funk, ele vê a promoção do mercado, ele vê a festa onde ele quer ir, ele vê como é que está o país, quem tá... É muita coisa para chamar a atenção da pessoa, a de atenção. Como que a gente chama a atenção das pessoas certas? Comunicando, postando. Postando o quê, então? O que elas valorizam? Cara, pensa no seu perfil digital. Pensa como é que tá a foto que você posta. Não é sobre ter o melhor celular, é sobre fazer a melhor foto que você pode com o celular que você tem na mão. Tá bem caprichada, as fotos, sabe, tá gostoso de ver, tá bonito, agradável de ver o seu perfil. Você mesmo, faça essa avaliação, só você que pode fazer por você. Se você não está conseguindo enxergar, pergunta para alguém que você acha o perfil bonito. Porque você quer evoluir, sabe? Lembra? Você não é esse que você não quer ficar aqui. Então, como que tá seus vídeos, cara? Sabe? Tá bem filmado o vídeo, tá legal, tá agradável de ver, né? Você pensou no que estava atrás daquilo que você estava filmando. Você pôs a tatu aqui para filmar, de repente tá meio bagunçado ali. Você foi ali e arrumou primeiro, pôs a pessoa aqui, aí fez o vídeo. Você zelou antes de fazer ou você saiu fazendo? Esses aqui saem fazendo, ou nem fazem nada, né? Como que tá o texto? Né? Os textos. Né? O que você escreve ali é importante, né? Porque pensa assim, ó, muitas vezes não é só sobre o que a gente vende. Ah, eu vendo tatuagem, vou postar uma foto aí, vou vender. Vídeo, não é escrever nada não tem nada a ver isso não. Tem a ver, porque é sobre o que a gente defende. E aí é que entra a diferença, né, de valor e preço. Né? Valor, você se conecta com essas pessoas. Preço, você se conecta com essas. Então valor, o que são valores? Né? Valores é sobre o que você acredita, sobre o que você defende. Né? Você defende para você que é importante você oferecer segurança para as pessoas, ter um ambiente limpo, falar sobre conhecimento, falar que você está buscando aprender para entregar. Você defende, e são valores. Pessoas que buscam por qualidade, que preferem segurança, que querem saber seu nome, elas estão buscando por valores. E elas vão, por consequência, pagar o preço, porque elas entendem, elas aceitam isso para elas querem isso para elas. Né? Então, primeiro você agrega valor através do conhecimento. Conhecimento. Né? Aqui eu te dei 3 exemplos, que você pode aplicar o conhecimento que você está adquirindo para você. Conhecimento ninguém tira de você. Você só vai somando. Você aplica nas suas redes sociais. Quando você aplica, né, você e posta, você está fazendo o quê? Você está comunicando. Você está comunicando sobre isso. Você está expondo as coisas que você defende. Muitas vezes sem falar nada, né? Porque uma foto não fala, mas uma foto bem tirada, ela impacta. Você está plantando a semente, né? E, né, você está chamando a atenção delas, o A de atenção, e uma vez que você está chamando a atenção para você, né, expondo para as pessoas certas, você, com a constância, você regando esse trabalho que você vem fazendo,
não é uma vez só que você posta que já vai dar certo, é uma constância, significa que você está, né, acreditando nisso aí, você está regando essa planta, essa árvore, e você vai colher um fruto. E ele começa aqui a crescer, ó, porque ele começa a chamar, né, ele começa a chamar o interesse das pessoas para você. Essas pessoas começam a ficar interessadas sobre o que você está falando, sobre o que você está fazendo, porque é interessante para elas. É interessante, né? Aí você vai ali, põe uma pitada também do seu lado pessoal, porque não é só, né, profissional o tempo todo, né? As pessoas querem conexão, elas querem saber um pouco de você também, né? Então você vai fazendo esse equilíbrio, vai fazendo essa avaliação que só você pode fazer por você. Pô, pus 3 vídeos falando sobre eu, minha família e minha casa hoje. Será que não é muito? Será que entre uma coisa e outra eu tenho que pôr, né, o que eu estava fazendo no estúdio, o que eu, né? Hoje eu não tive o cliente hoje. Ué, eu posso falar o que eu já aprendi. Eu posso falar assim que aqui no estúdio a agulha eu priorizo essa marca, porque, pô, mas isso aí, será que eu vou falar isso? Porque isso aí é muito simples. E aí, quando você tem clareza para quem que você está falando, não se torna simples mais. Porque às vezes a gente cai nessa armadilha de achar que o que a gente está falando é simples. Porque a gente pode pensar que a gente está falando aquilo ali para o colega nosso que também começou a fazer tatuagem. Ou para aquele tanto de gente da convenção que você viu. Não, isso aí para essa galera é simples. Se todo mundo souber daquilo que você se propôs a falar, vamos imaginar que eles sabem, né? Ou tem uma ideia de como, embora o seu jeito de falar só você que tem. Mas não é para eles que você está falando. Para o cliente que não tem noção nenhuma, pensa, o dia a dia nosso, o simples fato de falar por que você passa um plástico na bancada, isso é um conteúdo de você falar, é um conteúdo de 1 minuto. Então aqui vai um exemplo. Não é que você vai falar sempre sobre o plástico. É apenas um exemplo de que os clientes eles não sabem, eles não têm ideia. Fala assim, mas esses clientes hoje têm muita tatuagem neles já, mas às vezes nunca ninguém mostrou, falou, às vezes ele nunca viu falando, ele estava interessado na tatu. Então, ele pode ter ido em vários lugares, inclusive, nunca ninguém comentou, talvez tem tatuador, assim como eu já fiz, eu deixava a pessoa na recepção. Depois que eu comecei a perceber que aquilo que eu estava fazendo era simples para mim, mas que se a pessoa visse, para ela podia falar, nossa, cara, podia encher os olhos dela, e ela via o tanto de zelo e calma e convicção, né? Ou seja, o tanto como eu era convicto daquilo que eu estava fazendo, e como aquilo era importante fazer, né? Tranquilamente, passo a passo. E ela percebe isso. Então, se você empacota isso e põe na internet, por exemplo, são os seus valores. Isso você fazendo com constância, você vem aqui, a planta vai crescendo, você vai chamando o interesse das pessoas para você, né? Então elas começam a perceber você de uma maneira diferente, né? Aqui tem gente que evoluiu tecnicamente, artisticamente, mas às vezes não está conseguindo mostrar. Então, não é somente técnica, de fato não é somente arte, e precisa do marketing. Sabe por quê? Porque se você ficar muito bom aqui, isso é muito bom. Mas se você não apresentar aqui para as pessoas não sabem que você existe. Ou não sabem que você existe com aquele tanto de conhecimento. 3 pilares é importante você estar, sabe, navegando, você está trilhando o seu caminho com um olhar para esses 3 pilares. Se você está começando, obviamente, eu te sugiro aqui, focar na técnica. Traz a técnica primeiro. Afinal de contas, como que você vai falar de marketing de uma coisa que você ainda não sabe? Então, traz primeiro a técnica. Vem desenvolvendo o seu desenho e vem trazendo o marketing. Aí você traz a técnica até um nível básico, né? Um traço bem feito. Esse é o nível bom, um traço bem feito. 100% da sua energia no começo, caso esse seja o seu começo, tá? Foca aqui, porque aí você traz e traz com mais velocidade. Não pensa você que você vai focar, não é sobre capacidade eu estou falando. Eu estou te afirmando que se você canalizar 100% da sua energia para uma coisa, se você não souber nada sobre as 3, vem nessa primeiro, traz ela para você no nível básico, vem estimulando a sua arte, aí você vem trazendo. Aí você já tem algo para você falar. Aí você vem trazendo, você vem se expondo. Porque você já tem algo que você já domina. Então, se você fica aqui zanzando entre essas 3 coisas, ou nem sabe em que zanzar ainda, é pior. Nem sabe o que pode fazer. Agora você assistindo o vídeo, você sabe, esses 3 pilares, qual o momento que você está? Se é no começo, foca aqui nesse. Trouxe para você, você já tem algo para falar. Começa a falar e nunca para de afiar seu machado. Vem melhorando a sua técnica, vem melhorando a sua arte,
e vem divulgando cada vez mais sobre isso. Vem aguando, vem chamando o interesse das pessoas, vem trazendo elas até no nível que elas falam assim, cara, quer saber? Vou mandar uma mensagem para esse cara, é muito legal. Os vídeos que ele faz, olha as fotos, olha o cuidado. Não é que ele tem um caderninho que ele analisa ali, sabe? Ah, deixa eu analisar. Foto, legal. Vídeo, gostei. Olha o que ele falou lá, gostei. Não é isso, não é sobre isso. É que ele inconscientemente ele vai se identificando com aquilo, porque para ele tem valor, né? Inconscientemente, até o momento que ele faz o quê? Ele te manda, ó você, aqui a tua planta florescendo, ó, né? Ou você colhendo os frutos. Ele te manda uma mensagem. Te manda uma mensagem, porque ele vai interessando tanto em você que ele deseja mandar para você uma mensagem. Então, basicamente, nós estamos falando sobre isso daqui, ó. A-I-D-A. Atração. Você precisa de chamar a atenção das pessoas certas. Você precisa de atrair elas para você, né? Como que você faz isso para as pessoas certas? Você precisa de entregar o que elas procuram. Precisa ter valor aquilo para os clientes certos. Afinal de contas, você quer um cliente que vai falar de você, que de repente pode até virar seu amigo. O cliente procura preço, não quer saber nem seu nome. Então, uma vez que você atraiu as pessoas certas porque você está entregando os valores que elas procuram, você vai continuar regando a sua semente e vai brotar aqui nelas o interesse de mandar para você uma mensagem. Nesse momento, na verdade, elas já se interessaram tanto em você, na verdade a mensagem surge depois do desejo, surgem aqui na ação. Porque de tanto interesse em você, na sua constância profissional, você desperta o interesse, você torna o interesse delas um desejo delas de querer fazer algo com você. Aí sim, elas mandam a mensagem para você. Então, é a atenção que você tem. O desafio está aqui na atenção. Hoje em dia é o desafio para todo mundo. Para esses aqui, também para esses aqui. Tá? Sempre tem que inovar. Por isso que essa montanha, essa pirâmide, ela nunca tem fim, porque você sempre tem que avaliar, inovar, trazer coisas novas, tá? Acreditar nos seus princípios, né? Continuar crescendo. Chamou a atenção, você vai gerar nelas interesse de querer saber mais sobre você. Uma vez que você continua, inova, traz novidade, elas têm um desejo, a ação. O que é a ação? A ação delas fazer assim, ó, catar o celular delas. Ô, cara, tudo bem? Beleza, bom dia. Aí por aí vai. Né? E aí, nós vamos para um outro vídeo, que é a continuação desse, que nós vamos falar aqui, depois da ação, vamos falar sobre atendimento presencial, na verdade, primeiro digital, pelas mensagens, normalmente começa aí, e depois ele vem para o presencial. No presencial, ele tem a avaliação, né? A visita, a avaliação, aqui chama de consulta, enfim, é a mesma coisa, só troca o nome, a avaliação e o dia da sessão em si. Esse é o assunto para o próximo vídeo. Eu, sinceramente, eu espero ter te ajudado com esse vídeo, com essa explicação. Foi o mais didático, o mais claro que eu consegui fazer. Eu gostaria que você deixasse aqui seu comentário, dizer o que esse vídeo significou para você. E dizer também de onde você é. Como eu falei, eu estou gravando para você aqui dos Estados Unidos, queria saber de onde você está assistindo. Eu vou responder seu comentário. Se fez sentido, claro, eu te peço que você compartilhe com um amigo seu, deixa seu like, porque você vai fortalecer esse canal aqui, vai me inspirar a trazer novos conteúdos que, claro, que falam de técnica, de arte e de marketing. Quem envolve, desenvolve. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito e até o próximo vídeo. Valeu!